Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar com o nosso estudo das Escrituras, do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui com meu irmão Otávio. Olá. Nós vamos ler o capítulo 28 e 29. Eu lerei o capítulo 28 e ele lerá o capítulo 29. Ao final dos capítulos, da leitura dos capítulos, nós iremos comentar a respeito dos dois, do que nós entendemos, e daremos um breve testemunho para vocês. Pois bem, vamos à leitura. Capítulo 28. Muitas falsas igrejas serão estabelecidas nos últimos dias. Ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Haverá grande apostasia por causa de falsos mestres. O diabo enfurecer-se-á no coração dos homens. Ensinará todo tipo de doutrinas falsas. Aproximadamente 559 a 545 a.C. E agora eis que, meus irmãos, eu vos falei conforme o Espírito me compeliu. Sei, portanto, que isto certamente acontecerá. E as coisas que forem escritas, procedentes do livro, serão de grande valor para os filhos dos homens, e principalmente para a nossa posteridade, que é um remanescente da casa de Israel. Pois acontecerá nesse dia que as igrejas que forem estabelecidas, mas não para o Senhor, dirão umas às outras: Eis que eu sou a do Senhor. E as outras dirão: eu sou a do Senhor. E assim dirão todos os que estabelecerem igrejas, mas não para o Senhor. E contenderão umas com as outras, e seus sacerdotes contenderão uns com os outros, e ensinarão com o seu saber, e negarão o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, e dizem ao povo: Escutai-nos, eu ouvi os nossos preceitos, pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e Redentor acabou a sua obra e deu o poder aos homens. Escutai, pois, os meus preceitos. Se disserem que há o milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres. Ele terminou a sua obra. Sim, e haverá muitos que dirão: Comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. E muitos também dirão: Comei, bebei e diverti-vos. Não obstante, temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco. Aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras. Abriu uma cova para o vosso vizinho. Não há mal nisso. E fazei todas as coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites e, ao fim, seremos salvos no reino de Deus. Sim, e haverá muitos que ensinarão desta maneira doutrinas falsas, vãs e tolas. E encherão o coração de orgulho, e procurarão esconder profundamente do Senhor os seus desígnios secretos, e farão as suas obras às escuras. E o sangue dos santos clamará contra eles desde a terra. Sim, todos saíram do caminho, eles corromperam-se, por causa do orgulho e por causa de falsos mestres e falsas doutrinas. Suas igrejas corromperam-se, e suas igrejas exaltaram-se, porque estão inchadas de orgulho. Roubam os pobres por causa de seus belos santuários. Roubam os pobres por causa de suas ricas vestimentas. E perseguem os mansos e os de coração contrito, porque estão inchados de orgulho. Têm a cerviz dura e a cabeça levantada. Sim, e por causa de seu orgulho e iniquidades e abominações e libertinagens. Desviaram-se todos, exceto alguns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. Não obstante, são guiados de tal maneira que erram em muitas coisas, porque são ensinados pelos preceitos dos homens. Ó, os sábios e os instruídos e os ricos, que se incham de orgulho, e todos os que pregam falsas doutrinas, e todos os que cometem libertinagens e pervertem o caminho reto do Senhor. Ai, ai, ai deles, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque serão lançados no inferno. Ai dos que, ai do,
Ai dos que afastam de si os justos, sem motivo, e injuriam o que é bom, dizendo que não tem valor. Porque chegará o dia em que o Senhor Deus visitará rapidamente os habitantes da terra, e nesse dia os que estiverem completamente amadurecidos na iniquidade perecerão. Mas eis que se os habitantes da terra se arrependerem de suas iniquidades e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eis que aquela grande e abominável igreja, a prostituta de toda a terra, por terra deverá cair, e grande será a sua queda. Porque o reino do diabo deve estremecer, e os que a ele pertencem devem ser movidos ao arrependimento, ou o diabo agarrá-los-á com as suas eternas correntes, e serão incitados à cólera, e perecerão. Pois eis que nesse dia ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens, e incitá-los-á a irarem-se contra o que é bom. E outros pacificará, e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera. Tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas, e os conduz cuidadosamente ao inferno. E eis que outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhes sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e pelo inferno, e a morte e o inferno e o diabo e todos os que assim foram dominados deverão apresentar-se diante do trono de Deus e serem julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. Portanto, ai do que está sossegado em Sião, ai do que clama, tudo vai bem. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Sim, ai do que diz: recebemos e não necessitamos mais. E por fim, ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus. Pois eis que o que está edificado sobre a rocha recebe-a com júbilo, e o que está edificado sobre um fundamento de areia treme de medo de cair. Ai do que disser: recebemos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem: temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Maldito é aquele que confia no homem, ou faz da carne o seu braço, ou dá ouvidos aos preceitos dos homens, a menos que seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Ai dos gentios, diz o Senhor Deus dos Exércitos, pois, apesar de eu estender o braço sobre eles dia após dia, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, diz o Senhor Deus, caso se arrependam e venham a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor Deus dos Exércitos. E este foi o capítulo 28. Agora passo o microfone para o Otávio e ele lerá o capítulo 29. Opa! Não tem problema. Do outro lado. Aqui, ó. Cabelo. Ali. Agora é contigo. Então, capítulo 29. Muitos gentios rejeitarão o livro de Mórmon. Eles dirão: não necessitamos de outra Bíblia. O Senhor fala a muitas nações. Ele julgará o mundo pelos livros que serão escritos. Aproximadamente 559 a 545 a.C. Eis, porém, que haverá muitos, no dia em que eu começar a fazer uma obra maravilhosa no meio deles, a fim de recordar os convênios que fiz com os filhos dos homens, e para que
eu estendo a mão pela segunda vez, a fim de recuperar o meu povo, que é da casa de Israel, e também para que eu me lembre das promessas que fiz a ti, Nefe, e também a teu pai, de que me lembraria da tua semente, e de que as palavras da tua semente saíram de minha boca para a tua semente, e minhas palavras silvarão até os confins da terra como um estandarte para o meu povo, que é da casa de Israel. E porque minhas palavras hão de silvar, muitos dos gentios clamarão: uma Bíblia! Uma Bíblia! Temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia. Mas assim diz o Senhor Deus: ó tolos, eles terão uma Bíblia e virá dos judeus, meu povo do convênio. E que agradecimento dão os judeus pela Bíblia que recebem deles? Sim, que pretende dizer com isto os gentios? Lembram-se eles dos sofrimentos e dos labores e das aflições dos judeus, e de sua diligência para comigo em levar a salvação aos gentios. Ó vós, gentios, vos lembrastes dos judeus, meu antigo povo do convênio? Não, mas os amaldiçoastes e odiastes, e não haveis procurado recuperá-los. Eis, porém, que farei voltar todas estas coisas sobre vossa cabeça, porque eu, o Senhor, não me esqueci do meu povo. Tu, nécio, que dirás? Uma Bíblia, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais Bíblia. Teríeis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, o Senhor vosso Deus, criei todos os homens e que me lembro dos que estão nas ilhas do mar? E que governo nas alturas dos céus e embaixo na terra? E revelo minhas palavras aos filhos dos homens, sim, a todas as nações da terra? Por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? Não sabeis que o depoimento de duas nações é um testemunho a vós de que eu sou Deus? De que me recordo tanto de como de outra nação? Portanto, digo as mesmas palavras, tanto a uma nação como a outra. E quando as duas nações caminharem juntas, os testemunhos das duas nações também caminharão juntos. E isso eu faço para provar a muitos que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que pronuncio as minhas palavras segundo a minha própria vontade. E porque eu disse uma palavra, não deveis supor que não possa dizer outras. Pois o meu trabalho ainda não está terminado, nem estará até o fim do homem, nem depois disso, para sempre. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveria supor que ela contenda todas as palavras minhas, nem deveria supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Pois eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste, tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar, que escreva as palavras que lhes digo. Pois pelos livros que foram escritos julgarei o mundo, cada homem de acordo com as suas obras, conforme o que está escrito. Pois eis que falarei aos judeus e eles escreverão, e também falarei aos nefitas e eles escreverão, e falarei também às outras tribos da casa de Israel, que levei para longe, e elas escreverão, e também falarei a todas as nações da terra, e elas escreverão. E acontecerá que os judeus terão as palavras dos nefitas, e os nefitas terão as palavras dos judeus. E os nefitas e os judeus terão as palavras das tribos perdidas de Israel. E as tribos perdidas de Israel terão as palavras dos nefitas e dos judeus. E acontecerá que meu povo, que é da casa de Israel, será reunido nas terras de suas possessões. E minha palavra também será reunida em uma. E eu mostrarei aos que combatem a minha palavra e meu povo, que é da casa de Israel, que eu sou o Deus e que fiz um convênio com Abraão, de que me lembraria para sempre de sua semente. Ih, vamos pegar o microfone de volta. Aí, microfone de volta em minha posse. E este foi o capítulo 30, não, 29. Capítulo 29. Queria
tomar eu a palavra agora para falar a respeito do capítulo 29, que ele ficou para mim, acredito que talvez por Otávio também, do capítulo 28 e 29 foram os capítulos, eles são bem diretos. Esses últimos capítulos que eu vim gravando, eles são bem diretos ao ponto. Principalmente que aqui diz, no capítulo 29, logo na introdução dele, que muitos gentios rejeitarão o livro de Mórmon. Eles dirão, não necessitamos de outra Bíblia. O Senhor fala a muitas nações. Ele julgará o mundo pelos livros que serão escritos. O que nós temos em nossa igreja, nossa não, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é que o livro de Mórmon, esse que eu e o Otávio possuímos aqui, ele não é outro evangelho. Ele não se trata do evangelho de outro homem. Ele testifica de Jesus Cristo. Ele fala daquele mesmo homem que diz na Bíblia que teve seus apóstolos, que fez os seus milagres, que morreu na cruz e que ressuscitou no terceiro dia. O livro de Mórmon, ele também dá testemunho sobre o mesmo Jesus Cristo. O Deus que acreditamos é o mesmo Deus da Igreja Católica, que é o mesmo, pois somos cristãos, porque cristãos são aqueles que acreditam em Cristo, e portanto, o nosso Senhor diz aqui, é revelado no livro de Mórmon, que eles não aceitarão outra Bíblia, e que nós dizemos, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todos os livros que forem divinamente inspirados pelo Senhor nosso Deus e pelo Espírito Santo, podem sim ser absorvidos como conhecimento. E no livro de Mórmon, assim como a Bíblia, dá testemunho de Jesus Cristo. Por isso que dizem aqui, também o nosso Senhor diz aqui, que o próprio Deus, ele fala com suas palavras que o povo acha que o Pai Celestial, que Jesus Cristo, eles falaram só o que está na Bíblia e acabou, e nunca mais falaram nada conosco. Pelo contrário, ele segue se manifestando até hoje, e não existe lugar na Terra com espaço suficiente para que caiba todo em livros, todo o conhecimento do reino celestial, dos céus e as coisas que Jesus Cristo fez enquanto tinha seu corpo mortal e que ainda fará quando tiver o retorno aqui na Terra. Não sei se o Otávio quer falar alguma coisa a respeito dos dois capítulos. Que muitos, né, como aqui diz, os gentios que rejeitaram o livro de Mórmon, eles dirão que não necessitamos de mais outra Bíblia. Que muitos deles acreditam que a Bíblia é o único livro que onde contei o Evangelho de Cristo, onde contei a história toda, desde antes de seu nascimento e após o seu nascimento. Mas o livro de Mórmon, ele também conta o evangelho dele e conta o que aconteceu antes do seu nascimento e após o seu nascimento. Muitos aqui contêm grandes histórias que aconteceram naquelas épocas, que o livro de Mórmon e a Bíblia, eles se complementam. Não é um livro diferente do outro, não é outra pessoa que está na história. É isso. Ele não fala de... O livro de Mórmon, ele não exalta, como por exemplo aqui a gente está lendo o segundo Nefe, ele não exalta Nefe como o Messias, né? Como um curandeiro ou algo do tipo. Nefe, ele foi um profeta do Senhor. Ele falou a respeito de Jesus Cristo antes de Jesus Cristo vir. Como também está na Bíblia. Profetas, o profeta Elias e os seus antecessores, também falam a respeito daquele que viria, que no caso, Jesus Cristo. E outra coisa aqui também, que depois que o nosso Senhor, ele morreu na cruz, ressuscitou e voltou à presença do Pai, depois os apóstolos ficaram sozinhos na terra, seus corpos físicos, é claro, e depois eles foram assassinados e veio a apostasia. A apostasia é o afastamento da fé dos homens. Os homens, o coração deles se afastaram da fé. E foi distorcido todas as palavras. Como diz no início do capítulo 28, muitas falsas igrejas serão estabelecidas nos últimos dias. Ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Haverá grande apostasia por causa de falsos mestres. O diabo enfurecer-se-á no coração dos homens,
e ensinará todo tipo de doutrinas falsas. Ou seja, ensinará que a quebra da lei da castidade não é pecado, que a gente não obedecer às palavras de sabedoria, que é não usar nenhum tipo de droga ilícita, ou tabaco, ou café, ou bebida alcoólica, e também o uso de cigarro e outras drogas vãs. Muitas igrejas, muitos lugares ensinam que não é errado. E aqui diz que serão muitas igrejas levantadas e ensinará que o que é errado não é errado, para dar liberdade ao povo. E aqui diz também: e negam o poder de Deus, o Santo de Israel. Diz no versículo 5 do capítulo 28. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, e dizem ao povo: escutai-nos, eu ouvi os nossos preceitos, pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e Redentor acabou a sua obra e deu o seu poder aos homens. Ou seja, como se Deus ele não fizesse mais milagres ou como se ele não existisse mais e que nós estivéssemos abandonados neste mundo. E aqui diz também que nessas falsas igrejas dirão: sim, haverá muitos que dirão, no versículo 7 do capítulo 28, comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Pois eu digo que a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. E não significa que a gente pode pecar e tá tudo certo. Que a gente vai morrer depois. E aqui diz no versículo 8, esse sim ele é mais direto ainda. E muitos também dirão: comei, bebei e diverti-vos. Não obstante, temei a Deus. Ou seja, pode ir fazer festa, pode ir fazer o que quiser, mas tenha o respeito por Deus. E aqui continua. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco. Aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras. Abriu uma cova para o vosso vizinho. Não há mal nisso. Fazei todas essas coisas. Agora prestem vocês atenção. Porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites. E, ao fim, seremos salvos no reino de Deus. Vocês veem que a doutrina de Satanás, a doutrina do diabo, quando ela sujou o nome de Cristo nessa terra, que foi levantado-se falsas igrejas e é cultuado a mente dos homens e não exalta nosso Senhor Jesus Cristo de forma alguma, ela é escancarada. Não está escondido e não se esforça em se esconder, e se mostra plenamente. Que diz aqui também, no versículo 8, Deus nos castigará com poucos açoites, ao fim seremos salvos no reino de Deus. Isso não me parece a coisa mais certa do mundo, eu não sei se o Otávio quer comentar um pouco a respeito disso. Que no começo, aqui do capítulo 29, aqui onde ele introduz a gente, que muitas falsas igrejas serão estabelecidas nos últimos dias, ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Haverá grande apostasia por causa de falsos mestres. O diabo enfurecerá no coração dos homens, ensinará todo tipo de doutrinas falsas. Esses falsos mestres, muitos se aproveitarão da falta de conhecimento que as pessoas têm sobre o evangelho. Exemplos de pegar pessoas com vícios em droga, bebidas e tabaco, essas coisas. Eles aproveitarão para chamar eles as suas igrejas falsas, para que assim eles acabam induzindo eles com falsas doutrinas, como o diabo faz, mesclando, pegando o que Deus ensinou a nós e distorcendo, para que assim a gente se confunda e acaba indo pelo caminho errado. Aqui, como diz no versículo 8, que também diz: tu pode comer, beber, se divertir, fazer o que quiser. No final do dia é só um castigozinho leve, depois vai passar. Mas é que você pode ver que como ele engana, como ele adentra a mente ou usa homens para poder dizer falsas palavras, para que assim ele acaba pegando mais almas, acabam destruindo ainda mais pessoas. Como diz no capítulo Esse é o 28. 28? É o 5. É o versículo 5. O 4.
que muitos eles negam, esses homens que ensinam as pessoas, esses falsos mestres, eles negarão o Espírito Santo, eles negarão a Deus, e as pessoas que estão lá acham que ele está com o Espírito Santo, que ele está ouvindo, que ele aceita as palavras de Deus, mas ele está mentindo, e essas próprias pessoas que não sabem, que não conhecem direito o Evangelho, acabam caindo nisso. E é por isso que é muito importante vocês saberem em onde estão indo, a igreja que vocês estão frequentando, que esta é a verdadeira. Por isso que é muito importante que vocês saibam, que vocês analisem bem, porque muitos eles se escondem em falsas igrejas. É por isso que é muito importante que vocês orem e pergunte ao Senhor. Não tenham medo do que vocês vão ouvir, ou como vocês vão ouvir, se você, uma voz, algo assim. Não tenham vergonha, medo de pedir a Deus uma resposta, de orar no seu quarto, na sua sala, onde você achar mais confortável. E procure o Senhor nas suas orações para saber que a igreja é certa que vocês estão indo, para vocês terem realmente a certeza. Eu posso dizer aqui e vocês não podem acabar acreditando em mim. Por isso que orem e busquem saber se as coisas que eu realmente estou falando são verdadeiras. Se esses mestres, essas pessoas que vocês ouvem todos os dias, domingo, sexta, segunda, na igreja em que vocês estão, são verdadeiras. Procure mesmo saber. Não vão cego ou no automático, faça as coisas desde orar, de buscar, com o coração, com realmente intenção, com amor ao Senhor. Isso. E eu queria falar mais um pouquinho a respeito aqui também no capítulo 28, no versículo 24, que fala a respeito também daqueles que já estão em Sião. Que Sião é aquela terra que tem muitas coisas boas, que tudo funciona. Que Sião pode ser qualquer lugar, nossos lares, uma cidade, um local, enfim. Um local que o Espírito Santo ele age com naturalidade, que os anjos também ali estão. E o Senhor também fala: ai do que está sossegado em Sião. Ai do que reclama, tudo vai bem. Do que clama, tudo vai bem. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Sim, ai do que diz: recebemos e não necessitamos mais. Ou seja, daqueles que: eu tô na igreja, tá bom assim. Já li a Bíblia, tá bom assim. Eu falo por mim mesmo agora, neste momento, que acredito que não exista na Terra ainda livros o bastante, e mesmo se existisse, não caberia na Terra livros o suficiente para a sede e a fome que eu tenho da palavra de nosso Senhor, da palavra que sai de sua boca, diretamente de sua boca. E o próprio Cristo diz na Bíblia, quando ele vai encontrar aquela mulher no poço, que ela está colhendo água, no horário mais quente do dia, que ele diz que ele é água viva, e que aquele que bebe da água viva não terá mais sede. Ou seja, se vocês beberem do Evangelho de Cristo, que é a água viva, não terão mais sede. Se alimentarem da palavra do Senhor, que é o pão, vocês também não terão fome. E aqui diz que não, ao meu entender do testemunho que eu dou, não basta só estar na igreja, só ler o livro de Mórmon, ler também a Bíblia Sagrada e ler os outros livros inspirados pelo Espírito Santo que foram escritos através das mãos dos homens, mas por inspiração de nosso Senhor. Que não basta que só leiamos. Isso nós temos que ler e entender, não só um livro e um livro várias vezes. Temos vários livros que falam a respeito de Jesus Cristo, do seu amor, do amor do Pai Celestial, de que o Espírito Santo fala sim a verdade, a respeito do batismo, a respeito de milagres, a respeito de todas as coisas boas que nós podemos viver neste mundo. E aqui diz, também no livro, aqui, capítulo 28, versículo 30. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados são os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Ou seja, o Senhor não vai te despejar conhecimento todo ao mesmo tempo. Ele vai te dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conforme a tua mente, a minha mente e a mente de meu irmão vão aprendendo aos poucos. Ele te ensina um pouco aqui, um pouco ali, e assim nós vamos evoluindo,
de pouco a pouco, de degrau em degrau, de glória em glória, de graça em graça. Pois, e também continua aqui, pois a quem recebe, darei mais. Ou seja, se nós recebemos com alegria o conhecimento do Pai, e somos desejosos de continuar aprendendo com Ele, nós vamos receber cada vez mais. E mais, e mais, e mais, e mais. E se tu disser, não, tá bom assim, já aprendi o suficiente. Lhes digo que não. E continuando no versículo. E dos que disserem, temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Ou seja, o nosso Senhor, Ele nos trouxe até esse mundo para que nós aprendamos. Jesus Cristo, Ele habitou, seu Espírito Divino habitou num corpo mortal. E com o mesmo corpo que eu tenho, feito de carne e osso, e o mesmo corpo que o Otávio tem, feito de carne e osso, e o de vocês também, assim ele também foi se desenvolvendo. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a carpintaria, pois ele ajudava o José, que foi seu pai aqui na terra. Ele ensinou os seus apóstolos, ele curou as pessoas. Ou seja, assim, e também diz na Bíblia, e Jesus foi crescendo dia após dia, pouco a pouco, foi crescendo também em sabedoria e estatura, assim como todos nós. Que eu fui criança, ele também foi criança, todos vocês foram crianças, Jesus também foi. E ele nos mostrou que, aprendendo de pouco a pouco, e ele também, quando era jovem, ficava no meio dos mestres, lá nas sinagogas, lá nos rabis, dos judeus lá, perguntando e respondendo. Assim como nós também devemos fazer. Também lendo. Naquela época eram os. Como chama o nome do. Os pergaminhos, eram os pergaminhos, livros. Nós também, desde novos, lendo livros. Hoje em dia não tem mais pergaminhos, mas podemos ter acesso à internet. E de pouco a pouco, de degrau em degrau, ele também foi aprendendo. Ele nos mostrou todo o caminho como faz. Basta que a gente faça igual. E o testemunho que eu queria deixar para vocês é que o livro de Mórmon, ele não é outro evangelho. Ele não fala de outro homem, ele testifica de Jesus Cristo. Está escrito na capa aqui, grande, outro testamento de Jesus Cristo. Todas as palavras que nós vemos aqui foram inspiradas pelo Pai Celestial e testificadas pelo Espírito Santo. Eu digo a vocês, por experiência própria, e sempre aconselho a vocês em oração, que orem também e busquem suas próprias respostas. Há muitos meses que eu falo isso, e hoje falarei novamente. Orem e perguntem ao Pai Celestial se o livro de Mórmon é verdadeiro. Nós temos na Bíblia que diz, se lhe apresentarem outro evangelho, seja anátema, ou seja, não é para ser aceito. E aqui não é outro evangelho, é outro testamento de Jesus Cristo. Aqui também fala que Jesus Cristo veio, que aí se sacrificou na cruz, que ele ministrou, que ele fez muitos milagres e que ele um dia retornará. E teremos 1000 anos de paz. E o testemunho que eu deixo para vocês é que eu sei que Jesus Cristo ele ressuscitou no terceiro dia depois de ser enterrado naquela montanha e sua sepultura foi selada com uma rocha, com uma pedra, que ele ressuscitou, que ele falou com seus profetas, que ele falou com Maria e as outras mulheres que ele se apresentou lá, que ele ainda veio muitas vezes à Terra e ministrou, que ele atravessou até as Américas, como diz no livro de Mórmon, e ministrou também os nefitas e o povo que estava aqui, se não me fala a memória também os lamanitas, e que ele ainda ministra até hoje. Eu digo para vocês que Jesus Cristo, o mesmo que aparece ilustrado nesses monitores, ele está vivo, ele foi ressuscitado, ele está glorificado no Pai Celestial, ele está assistindo nesse momento eu e meu irmão falando, está assistindo vocês também, e também está assistindo esse vídeo, e o testemunho que eu deixo para vocês é que orem ao Pai Celestial. Não confiem em pregações dos homens, em falsas pregações, em que diz que não é errado pecar ou que não faz mal pecar. Eu digo a vocês que orem ao Pai Celestial, pois o nosso Senhor, assim como está ilustrado na imagem, ele está sempre de braços abertos para um recomeço. Não importa, como eu já disse, se vocês têm tatuagens, se vocês têm o cabelo comprido, se vocês têm barba, ou a roupa que vocês usam, desde que vocês tenham o coração transformado e o real intuito de encontrar a Cristo e se arrepender de seus pecados e ter uma vida nova, eu digo para vocês que o Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está pronto e de braços abertos, pronto para receber vocês.
E esse é o meu testemunho que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Otávio, quer falar? Deixar seu testemunho, por favor? O testemunho que quero deixar é que essa igreja, sim, é verdadeira, pelas coisas que eu passei. Eu me batizei em agosto do ano passado. Isso aí. Onde eu comecei, onde foi guiado, ensinado pelas as sisters da época. E naquele momento onde eu fui aprendendo aos poucos, não foi tudo de uma vez só. Foi bem aos pouquinhos para que eu pudesse entender, explicado dia após dia. Explicaram uma coisa num dia, eu pensava, ponderava, e quando elas vieram de novo para me explicar mais, eu pegava aquilo e estudava e me meditava um pouco, para que eu não me perdesse, e nem que ela, do jeito que elas me ensinassem, que eu pudesse me perder. Do jeito que elas me passaram, eu pude compreender e entender. Tanto que após os dias dela me ensinando, foi me falado se eu queria me batizar, e eu acabei aceitando. Desde então, passou os 3 domingos que eu fui indo, e fui aprendendo aos poucos, até eu me batizar. Eu já estou batizado, e eu percebo que essas coisas são verdadeiras. Que este livro, sim, é verdadeiro, não é um livro feito pelo homem sem inspiração de Deus, do Espírito Santo. Foi guiado cada palavra, cada versículo e capítulo, para que quem o lesse pudesse ter as suas respostas achadas aqui no livro, pudesse compreender e aprender, lendo, adquirindo mais o conhecimento do Evangelho, para assim pudesse aprender e para estar pronto, não somente para os ataques do inimigo, mas para que o momento difícil que esteja passando pela tempestade, após eles lerem, buscando a resposta de coração, que eles possam encontrar, talvez em um capítulo, 2 capítulos, ou até mesmo um único versículo, que eles possam ler e acharão as respostas. E essa resposta, ela pode ser que seja por aquele momento, ou por um longo período, que esse livro, ele guarda assim muitas respostas. Muitos podem achar que são apenas histórias sendo contadas, mas se você buscar essa resposta, quando você voltar a ler aquela mesma história, você conseguirá perceber que nela há respostas. Talvez para o seu problema, ou talvez o problema de outra pessoa, e que as coisas que são ensinadas nessa igreja são verdadeiras, como o dom que é dado é o. Como é que é dado? Você batista, tu recebe A companhia constante do Espírito Santo, que ele é um grande amigo, que ele te guia, que ele fala com você quando você está pensando em tomar uma decisão errada, ou até mesmo pensando, ele ajuda até mesmo a limpar os pensamentos, ele te guia, ele fala, ele é um grande amigo seu, que sempre está ao seu lado. E Jesus Cristo também é um grande amigo que está sempre ao nosso lado, está sempre nos guiando, nos cuidando. E quando nós precisamos dele e realmente pedimos, realmente temos dizemos a ele que realmente sem ele nós não conseguimos fazer nada, estamos mentindo. Porque é por causa dele que hoje estamos aqui, com este livro em nossas mãos, gravando agora, que por causa dele nós temos essa igreja que foi criada, né? Restaurada, e que hoje podemos estar aprendendo o verdadeiro evangelho e não nas falsas igrejas, com os falsos líderes que estão nelas. Porque se paramos para ver, se não houvesse essa igreja aqui, todos, praticamente a maioria, estaria perdidos agora, aprendendo falsas doutrinas, que tu pode sair para comer, beber, depois só pedir perdão e pode continuar. Mas não é assim. E vocês, a certo ponto, sabem disso. Que não é assim. Vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês fazem. Prestar bastante atenção, até mesmo nos pensamentos ou o que vocês estão fazendo. Porque qualquer mínima brecha, já o inimigo já se aproveita. E eu digo a vocês que se tiver precisando de alguma ajuda, na igreja, como vocês sabem, os homens recebem o sacerdócio, qual que é o nome que eu De Melquisedeque. de Melquisedeque, que é possível dar bênçãos, ajudar as pessoas
que estão com muitas doenças ou qualquer problema que eles estejam tendo, que vocês sabem que eu digo a vocês que vocês podem pedir a esses homens que abençoem vocês conforme a vontade de Deus. Que é problemas que vocês têm, que está há longo tempo machucando vocês, incomodando vocês, não somente a você, mas algum familiar seu, que acredita, que tenha fé. E eu digo a vocês que tenham fé sim, que procurem esses homens para que eles possam abençoar vocês, curar vocês, alguém da família de vocês, que é possível. E que é verdade, que você não precisa ter vergonha, medo de pedir, tô com problema, o fulano vai saber. Aí agora, não tem problema. Peçam a ele. Se ter vergonha do problema que vocês estão passando, alguma dificuldade, se lembre que sempre é possível pedir ajuda, não somente a eles, mas a Deus. Deus lhe te dará a resposta, ele te guiará para a resposta que você precisa. Mas você é necessário saber que você não irá ouvir o que você quer ouvir. Você irá ouvir o que você precisa ouvir, você achará o que você precisa achar. E esse é meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, e este foi então o testemunho do Otávio, e anteriormente o meu testemunho e a leitura dos 2 capítulos. E gostaríamos de fazer um convite a vocês, que na cidade de vocês possam procurar até mesmo na internet, no Google Maps, e se não me falha a memória, no último vídeo, ou penúltimo, eu deixei um link para vocês falarem com os missionários, e que vocês possam ter o interesse em seus corações de frequentar a igreja, nem que seja em uma atividade no final de semana, ou em um domingo, assistir apenas a primeira reunião, mas que o convite que eu deixo a vocês é que orem ao Pai Celestial e não desistam, por mais difícil que seja. Vocês continuem, perseverem, que eu tenho certeza que, assim como eu dou essa garantia, acho que o Otávio também dá essa garantia, de que o Pai Celestial vai abençoar muito vocês e é muito desejoso de abençoar vocês e a nós aqui também. E esse é o vídeo que entregamos a vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.